Muito boa tarde, Inês, a minha convidada de honra. Foi a Inês que sofreu um infarto aos 13 anos, portanto, o ano passado, verdade, Inês? E temos ao lado da Inês a Sandra Fonseca, o Mário Fonseca, os pais, e ainda a Carolina, que, pasme-se, saía em casa, a irmã gêmea da Inês. Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa. Os vossos sorrisos mostram que, foi mau, foi grave, mas já passou. Até estou arrepiada. Oh, Inês. Meu Deus, vou mesmo começar por ti. Ai. Tu tinhas 13 anos. Não tinhas. Isto é um ano, vai agora fazer um ano, não é? Agora em junho. Neste momento, neste dia que tiveste este infarto, estavas na escola normalmente, certo? A fazer uma aula. Conta-me lá, lembras-te? Portanto, estavas na aula de Educação Física, segundo. Não. Ah, não, já me recordo. Tu já tinhas desmaiado uma vez na aula de Educação Física, verdade? Sim. Pronto. E aí, o que é que os pais pensaram? Ela desmaiou, chamaram-nos à escola, que iam levar para o hospital, porque ela tinha tido um desmaio na educação física. Ela foi socorrida pela mesma professora que um ano depois a vinha a socorrer outra vez. Mas nessa altura ela acabou, portanto tinha desmaiado, mas acabou por recuperar por ela, sem precisar de grande ajuda. Fomos ao Hospital de Cascais. Ainda assim foram ao hospital? Fomos ao Hospital de Cascais, fizemos aqueles exames de rotina, análises, sangue, urina, fizemos um eletrocardiograma e, se eu não estou em erro, um ecocardiograma também. E não encontraram nada. Pronto, não encontraram nada, entretanto disseram... Atribuíram o desmaio a quê, então? À idade, portanto, ela estava a fazer corrida, podia não ter comido o suficiente, estava ali naquela idade complicada das miúdas, não é? Portanto, eles disseram, se isto não houver mais nenhum sintoma, pode ser uma coisa momentânea, uma coisa que tinha acontecido naquele momento, sem uma fraqueza, repetição. Exatamente. Porque uma baixa não tinha tensão. acontecido nada, nunca aconteceu nada, Nunca. pois não? Mário, nunca... Nunca tinha tido um problema. Nada. Com nenhuma das duas? Com nenhum. Pergunto porque são Com nenhum dos gêmeas. três. Verdade, sim, mas agora estava a falar delas porque são gêmeas. Nada. Nunca tinha Portanto, até havido. ficaram descansados com esse... Depois ainda fomos falar com o pediatra, a nível particular, e despistamos epilepsia. Podia ter sido qualquer coisa de epilepsia. E fizemos os testes, o exame que deve ser feito, e também não acusou nada. Portanto, a seguir a esse desmaio, ficaram sossegados. Tu retomaste as aulas, Inês, tranquilamente. Sim. Nem te preocupaste mais. Não, Um ano depois, aconteceu então certo. o episódio que vos traz cá hoje e que mostra que é muito importante sabermos primeiros socorros. Portanto, foi também na escola à chegada. À chegada, ela estava num centro de estudos, porque fazia de manhã centros de estudos, e como tinha apoio na escola, porque tem dislexia, não veio com a irmã para cima, portanto veio sozinha. A irmã ficou no centro de estudos e ela veio a pé, sozinha. Para a escola, ia para as aulas. Aquilo é cerca de 200 metros, mais ou menos. Pertinho. E veio a pé, sim, para a escola. E quando estava a chegar aos limites da escola, não é? Caiu desamparada. Portanto, ainda olhou para um colega que a chamou de dentro da escola, mas caiu inanimada. Não te lembras disto, Inês? Não. Caiu lá de Caiu fora ainda, portanto... ainda fora da escola. Ia a passar um senhor na estrada, porque aquilo era da estrada, percebeu que ela tinha tido um desmaio, não é? Parou o carro de imediato, foi ter com ela, ainda fez as primeiras abordagens, tipo posição lateral de segurança e tudo mais, mandou chamar alguém da escola e ele próprio ligou para o 112. Eu estou bem arrepiada, porque que bom que não é tanta gente, foram só essas duas pessoas, o teu colega que te viu, o senhor que parou, que num instantinho se arranjou ali cuidados para ela, não foi? Sim, acho que nós, apesar de tudo, tivemos a sorte, que também é ali um fator sorte, do nosso lado, porque a pessoa que ele foi chamar, a primeira pessoa que ele viu, era a professora que tinha suporte básico de vida, portanto tinha formação. Portanto, sabe fazer primeiro escola. Sabe, tinha havido ali por parte da Câmara Municipal uma ação de formação. uma ação de formação com suporte básico de vida e desfibrilhador, portanto ela tinha essa formação. E sabia usar também? E sabia usar, estava apta a usar, e portanto ela foi a primeira pessoa depois a socorrê-la, a vir de encontrar a Inês. E ela ainda esteve ali uma fase em que não estava inconsciente. Visivelmente, o que é que inconsciente. disseram? Ela estava mal, não estava sequer grave? Sim, segundo a professora, ela quando lá chegou, ela ainda estava consciente, portanto fazia um esforço para chorar e dava a sensação que tinha uma dor forte. Ok. Um mal-estar qualquer, e entretanto começou a perder a cor, portanto a ficar assim com uma cor azulada, que indicava falta de oxigênio, não é? Ela, como conhecia
por parte da Tinha o formação, curso. exatamente, conhecia os sinais e depois, logo de seguida, detectaram que ela tinha perdido a respiração, tinha deixado de respirar, portanto, tinha perdido o pulso. E os pais foram contactados na altura? Ou estavam... Eu estava em Lisboa a trabalhar, portanto, telefonaram-me a dizer que ela tinha desmaiado e vá-se lá entender, mas as coisas são mesmo assim. Eu percebi, o meu coração disse-me logo que aquilo não era um desmaio normal. E, portanto, eu entrei logo em pânico nessa altura eu trabalho no escritório, portanto, puxei literalmente o computador dos cabos, portanto, não desliguei nada, puxei, arranquei o computador e pus tudo dentro da mala e vim-me embora. Com tudo ligado, o computador ligado, tudo ligado. Um colega meu disse, não estás em condições de conduzir, eu vou-te levar, porque ainda por cima eu ia de comboio, andava de comboio, portanto, nunca mais chegaria a Sintra, aquilo disse uma eternidade, e ele levou-me a Sintra. Portanto, Onde vocês moram? Onde aconteceu. Eu, assim que recebi a chamada, liguei para o meu marido, que por acaso trabalha na zona de Colares, mas que estava naquele dia ali mesmo ao lado da escola. Ah, que bom. E, Mário foi portanto, logo. ele foi o primeiro a chegar lá de nós, da família, e assistiu a tudo. Mário, quando chegou, o que é que viu? Olha, vou-te ser franco. Eu vinha a subir dentro do carro, vi as pessoas a fazer uma roda de alguém e pensei, atropelaram aqui alguém. Porque a informação que eu tinha tido era que a minha filha tinha desmaiado na escola. Portanto, como era fora da escola, não podia ser ela. Quando vou a passar, olhei para o lado direito, para o lado do passeio, e conheci a sola dos sapatos. Nem imagino o seu coração nesse momento. Parei o carro e ela estava completamente como morta. Naquela altura, não tinha sinais nenhuns. Ai, Mário. Estava roxa. Logo de seguida, a professora a fazer as massagens cardíacas. Logo de seguida, chegou os bombeiros. Logo atrás dos bombeiros, o INEM. Instala-se a ajuda, não é? Ao fim e ao cabo, a gente diz que é pá, grande confusão, mas não. Aquela confusão era a ajuda que se prestou à minha filha. Meteram um pano, deram 4 choques elétricos. Está muito emocionada a falar disto, não é? verdade. Custa-lhe muito. É porque eu estava lá a ver. Claro. 4 choques elétricos. Portanto, usaram os desfibrilhadores já à sua frente. Exatamente, às 4 vezes. A primeira vez, penso que até era um desfibrilhador. Eu vi chegar o desfibrilhador que a escola tinha, mas acho que o que foi usado foi o dos bombeiros voluntários. E Que depois, é mais potente, se calhar, não? Não sei, se calhar porque foi na mesma altura. Foi na mesma altura que chegou tanto o da escola como o dos bombeiros. E se calhar o bombeiro... Portanto, e disse-me que foram 4 choques. 4 choques. E depois os Isso é outros... muito, não é? 4 muito. vezes... Os outros 3 já foi com a máquina do INEM. Portanto, também estava lá quando ela recuperou os batimentos. A mãe chegou quase quando ela já ia ser encaminhada para dentro da ambulância. Ah, portanto, conseguiu ainda chegar a tempo de haver antes de ir para a... Porque este socorro todo demorou ali 45 minutos. Ela foi furada na jugular. Portanto, Foi despejado um saco de adrenalina que era eu que estava a segurar. ai, Mário, eu imagino esses 45 minutos da sua vida. E então, quando a meteram dentro da ambulância, eu perguntava se estava melhor. Alguém queria dizer que sim e o médico, o enfermeiro, dizia, pá, não está nada seguro. Vamos levá-la para o hospital para ver se ela aguenta. Quando chegou ao hospital, estava melhor do que estava lá. Tinha mais pulso, tinha mais resistência. Portanto, nem foi preciso nada na sala de reanimação, foi tudo normal. Ufa. A partir dali- Carolina, tu aqui no meio disto tudo, coitada, tu estavas a estudar, portanto, no centro de estudos. Sim. Não, apercebeste-te disto? Alguém te contou? Sim, porque depois eu recebi um telefonema a dizer que a minha irmã tinha desmaiado e fiquei em pânico. Foste lá também à escola? Não, não me deixaram lá ir. Ah, ficaste assim mais... É melhor, não é? Para gerir muita emoção. O Mário está visivelmente abalado, já passou um ano e ela está cá, que bom. Mas, de facto, imagino que devam ter sido os 45 minutos enquanto pai mais difíceis, não é? O que é que se pensa? Rezou? Não sei. O que é que... Valeu-se de quê? Foi o que me caiu nas mãos. Fiz aquilo que eu pude, o que me pediram para fazer, porque eu, se não pedissem Era um nada. leigo, não é? Era um leigo. E só tenho a agradecer a toda a gente que ajudou naquele dia. Já foram feitos outros programas de televisão, nunca falaram na GNR. Fizeram um trabalho fantástico. Dali até o IC30, eu nunca tive um carro à minha frente.
Portanto foram escoltados pela GNR. Uau. A GNR cortou todas as rotundas, todos os cruzamentos, para a ambulância nunca parar. Oh Inês, como é que tu te sentes de saber que, não digo o país, mas pelo menos a zona da Grande Lisboa, não, até Cascais, não é? Foi para o hospital. Não, foi para a Amadora Sintra. Fernando Fonseca, na Amadora. Ainda fizeste ali um percursozinho. Como é que tu te sentes ao saber que de repente tudo para? É o trânsito a parar, é a GNR, é tudo. Há um alívio da tua parte de saber que foste tão bem tratada, não foi? Sim. É difícil para ti falares também um bocadinho sobre isto. Ela não gosta muito de Não falar. gosta, eu acredito que não gosta. Mas é muito importante, e tu sabes porque é que é importante falarmos sobre o teu exemplo, não é? O teu caso. Porque, infelizmente, todos os dias morrem cerca de 12 portugueses por infartos do miocárdio e são cerca de 4.500 pessoas todos os anos vítimas do coração, a maioria com mais de 65 anos. Portanto, à partida não nos lembramos de morte súbita ou de paragens cardíacas em miúdos, pelo menos assim com estas idades, mais jovens, porque os bebés, sabemos, também têm um maior risco de morte súbita, por exemplo. Mas é por isso que é importante falarmos sobre isto, para todos termos essa esperança e essa noção de que podemos salvar uma vida, não é? Fazer a diferença. Vocês, quando chegaram ao hospital, ainda assim não sabiam o que tinha acontecido. Vocês continuavam sem saber porque é que ela desmaiou. Exatamente. Não... Perguntaram-nos muitas vezes se ela tomava medicação, se ela tomava a pílula, se eventualmente ela se podia ter tomado algum estupefaciente. Certo. Perguntas que para mim não faziam muito sentido, parecia tudo meio maluco, não é? Porque minha filha drogar-se, porque não faz sentido. Mas a realidade também é essa, não é? E isto podia ser uma consequência... E, portanto, fizeram-nos montes de perguntas em termos de o que é que poderia ter levado àquilo, para eles tentarem perceber, porque realmente não havia nada no passado que indicasse e eles não viam uma razão aparente, não é? E foram feitos muitos exames. Ela depois ainda ficou com alguns problemas naqueles primeiros dias. Mas ela, quando, entretanto, recupera os batimentos cardíacos, ela não acordou, pois não? Não ficou... Fica mais estável, a gente sai da sala de reanimação, que só foi... O que foi lá feito foi tentar estabilizar mais, não é? Dar mais adrenalina, mais... E depois foi fazer um TAC. E o TAC não acusou nenhuma causa. Portanto, não havia nenhuma veia entupida, não havia... Ela fez um TAC ao corpo todo? Fez Não. um TAC. Fez um taco à cabeça, ao coração? porque a ideia era ver se tinha sido a partir do cérebro e não a partir do coração. Não havia causa Porque o aparente. coração, dentro do cenário de eletrocardiograma e ecocardiograma, não Estava a dizer, acusava ok. nada. Sim, e então foram tentar perceber se tinha sido De onde é que isto vem? Onde é do que isto cérebro. Nada. Não parecia... Como recuperou os batimentos e estava tudo tranquilo, não parecia que fosse o coração. Mas ela já Podia estava- vir do outro lado, não é? Já estava em coma, portanto, ela já não recuperou sentidos. Portanto, ela ficou em coma. Ai, Inês. No primeiro dia, quando desligaram as máquinas. Ela ficou num semicoma, ainda foi no primeiro dia. Sim, é um semicoma porque ela não estava ali. Ela, às 3 horas, isto aconteceu às 11, por volta das 3 eles disseram vamos desligar as máquinas para perceber se ela consegue respirar por ela própria. E ela começou a respirar por ela própria, o que foi para nós um sinal positivo. E para os médicos também, não é? Isso é um bom Exato. sinal. Portanto, eles estavam à espera que a partir dali começasse a haver outros sinais. Mas nos próximos 14 dias não houve assim... Ela ficou aqui estes 14 dias no hospital? Ela ficou um mês no hospital. Um mês. Mas só teve o primeiro sinal de que acordava, não é? Foi no dia 20. Portanto, E como é que 14 foi? dias. Como é que foi esse... Olha, Portanto, posso- isto aconteceu no dia No dia 6. Portanto, no 6. dia 6. Foram 15 dias até ao dia 20 sem saber nada. Depois andámos com o muito coração tempo mesmo. à espera de uma ressonância magnética, que ainda por cima tivemos lá uns episódios de greve ou de enfermeiros ou dos técnicos, e que, pronto, atrasou ali um bocadinho a ressonância. E no dia 18 fizemos a ressonância, que nós estávamos com muita expectativa na ressonância, mas depois aquilo deu ali um cenário muito mau, porque dizia aos médicos que tinha afetado a parte toda, ou seja, todo o cérebro tinha sido afetado de alguma maneira. Ai, meu Deus, disseram-vos isso. Aquilo está a ver como se vê num AVC, foi aquilo que me explicaram. Um dos lados do cérebro leva uma chapa preta, não é? Não era o caso dela. O médico explicou-me que era uma pulverização por todo o cérebro. E as células não são regeneradas. Pronto, o resultado está aqui, não é? Ora, nós, meta-se no nosso lugar e dizem, olha, está tudo. Nem Está quero tudo. imaginar. Não há uma parte só, é tudo. Enfim, 2 dias depois, vamos passar agora para a parte melhor. Vamos, 2 faz dias favor. depois. Eu estava Dia no 20. quarto, dia 20. Estávamos no quarto, os enfermeiros sempre muito atenciosos. Quem é que estava?
Pai e a mãe? Estava eu, Não, quando ela acordou. No sorriso. Sim. um sorriso. Estava eu, ela, os enfermeiros, jogava Portugal naquele dia, contra Marrocos. Os enfermeiros disseram, a gente se calhar vira a Inês para a televisão para ver se ela vê a bola em semicoma. E eu, está bem. Desculpa a minha ignorância, neste semicoma ela está de olhos fechados? Ela está... Não, ela, Ela de vez abre, em, ela- ela de vez em quando abre os olhos, mas olha no infinito. Se nós passarmos a mão, ela nem não. pestaneja. Não pestaneja. Portanto, não tinha reação nenhuma. Não... A força de vontade também da equipa que estava a acompanhar este caso era muito. Eles desligaram tudo. Não é uma coisa fácil. Pois, claro. Desligam tudo e viram uma cama para uma televisão. Há 1 e 4 minutos, é 1-0 para Portugal, gol do Ronaldo. Há aquele entusiasmo, gol, não é? Barulho? Barulho. E eu olho para trás e digo para a enfermeira, a minha filha está a rir. Foi fotografado, foi... Já conheceste o Ronaldo? Tens que o conhecer, ele é que te tem que conhecer a ti. Conheceste o Ronaldo? Entretanto, há Ela fotografias... sorriu, viu a sorrir. A, E alguém- Nós à temos gargalhada. fotografia. Viram À todos gargalhada. quando- à gargalhada? À gargalhada. Sério? Certo. É fotografado, há de haver uma fotografia, há de haver uma senhora enfermeira que tem uma foto disto. Entretanto, Uau, isso deve ter sido uma alegria. estava desentubada, porque na altura estava-se a mudar o tubinho, A sonda. Que a alimentava. Ria-se, tirou-se as fotos, fez aquilo. Que engraçado, nem quero imaginar. Entubamos outra vez o deixa de se rir. E voltou ao mesmo. Foi um momento, e voltou ao mesmo. Ficou muito catatónica, sem reação outra vez, muito, com os olhos muito semicerrados. E nós falávamos com ela e não queria. Nada. Nada. Portanto, foi ali um momentozinho. Até que, Mas isso já dá alguma esperança, sim. claro, a esperança a toda a gente. Há aquela equipa também. Mas eles diziam-nos sempre, eles às vezes dificultavam-nos um bocadinho a vida, porque eles depois diziam-nos, atenção, que isto pode ter sido um espasmo, portanto, isto não ser voluntário. Não foi ela que se riu, foi... São eles a tentar gerir as expectativas da família. Exatamente. Não é? E, portanto, nós ficámos, por um lado, muito satisfeitos, porque tinha acontecido qualquer coisa. Por outro lado, não vamos Não foi aqui uma criar coisa aqui grandes intencional. expectativas, que isto pode não ser muito mais do que isto, não é? Pois. À tarde, já só estava ele estava na rua. Entra a minha sogra, que lembro-me perfeitamente, para ver. Ela fica de um lado da cama, eu fico do outro. E a Inês estava, tipo, a choramingar. Portanto, estava a reclamar. E eu achava que era da sonda. E eu sempre brinquei um bocadinho, mesmo com ela naquele estádio, eu brincava com ela porque eu tinha sempre a esperança que ela me estava a ouvir. E como habitualmente brincamos, pensei, não vou mudar muito Claro, a minha faz forma de muito estar, não é? E então comecei a brincar com ela e dizer, filha, tu choras e eu choro também, portanto vamos chorar as duas. E ela fazia aquele barulho e eu fazia e chorava com ela. E às tantas ela voltou a sorrir. Ai. E eu pensei, isto já não é um espasmo. Sim. E chamei a enfermeira. E a enfermeira disse, não, ela está a rir. Ela está mesmo a rir. E depois disse, filha, diz mãe, por favor, diz mãe. Porque ele tinha-me dito no dia anterior que falar era a última coisa. E eu pensei, e se começássemos por fim, não é? Eu adoro. Vamos lá falar. E então eu disse-lhe várias vezes, diz mãe. E ela estava a sorrir, parou. Eu acho que ela teve que se concentrar. Ela parou e disse, mãe. E eu nasci de novo. Acredito mesmo. Fui mãe outra vez. Acredito que tenha sido mesmo, deve ter sido. E saí dali aos gritos para onde estavam os meus pais e o meu sogro e onde estava o meu marido, porque eu queria avisar, eu queria dizer assim, Inês já falou. E passei pela minha mãe, parecia um vendaval. E o que é que foi? A Inês falou, onde é que está o Mário Rui? Fui ter para a rua, encontrei o meu pai, ele estava ao telefone, eu estava ao telefone, agarrei-me ao meu pai a chorar e disse que ela já falou. E o meu pai disse do género, pronto, então agora vai ficar tudo bem. E o meu marido perguntava, tu tens a certeza que ela já falou? E eu digo, Mário, eu nunca me enganaria. Sim. Ela disse mãe, a palavra mãe. Então fomos os dois lá para dentro e pronto, ele assistiu. Ela repetiu? Não, ela depois até disse pai. Ela disse mãe, disse pai e disse mana. Porque eu liguei aos meus filhos. Liguei aos meus filhos a dizer, toda contente, que ela tinha dito. E pus a irmã ao telefone. Portanto, a irmã chamou por ela e ela disse mana. Pronto, e depois a partir daí foi. 20 de junho, não é? 20 de junho. Espero que tenha aí uma festa preparada agora para o próximo 20 de junho. Carolina, o que é que tu sentiste nestes dias todos com a tua irmã no hospital? Tinhas muito medo? Tinha medo de nunca mais a voltar a ver. Porque era uma possibilidade, não era? A Inês podia não ficar bem. A Inês, desculpem ser tão direta, a Inês podia morrer. E houve uma altura em que eles disseram que nós íamos ficar com a nossa filha, mas não seria a mesma filha. É a mesma Inês, não? Não seria a mesma Deve Inês. ser também uma dureza de ouvir. E eu dizia sempre, eu pedia todos os dias ia à capela, pronto.
cada pessoa reage de uma maneira diferente. Eu todos os dias passava para a capela e só dizia: eu quero a minha Inês de volta. A minha Inês, eu não quero a Inês como ela está agora, eu quero a minha Inês de volta. E pronto, e foi muito difícil, confesso que foi muito difícil. E depois nós, os médicos, diziam sempre para nós nos conformarmos, porque eles acho que não nos queriam criar falsas expectativas. E eu falava mais o meu marido e às vezes dizíamos: mas porquê que isto nos aconteceu? E como é que isto vai ser daqui para a frente? E como é que se vive? E nós temos consciência que há muita gente que tem estes problemas na família, não é? Mas parece que quando é do outro lado, nós achamos sempre que é possível viver uma vida mais ou menos normal. Nós arranjamos formas e tudo mais, mas quando nos bate à porta é que nós percebemos o quão difícil é começar por aceitar e depois reorganizar toda uma vida, não é? É um momento mau, uma fase má da vida, preocupante, de gerir muitas emoções. Já passou um ano e vocês estão visivelmente ainda bastante abalados com tudo isto, mas também penso eu que há o outro lado da medalha, que é, acho que já me parecem uma família unida, mas eu acho que ainda saíram mais unidos disto tudo, não? Sim. Sem dúvida. Sim, tivemos a família sempre do nosso lado, nós, como família, tivemos que nos unir muito e preparar-nos, porque depois tínhamos que preparar os miúdos para uma eventualidade, não é? Ainda para mais tendo uma irmã gêmea, não é? Não foi muito fácil, mas tivemos a sorte de ser bem acompanhados com pais, sogros, com amigos, familiares. A família é tudo, não é? É mesmo. O que é que aconteceu à Inês, afinal? Porque vocês ainda não sabiam nessa altura. Não. Esse segundo sorriso já era para os médicos. Aqui já há uns sinais melhores, então. Já Sim, deu uma... Sim, a partir daí, depois até houve uma junta, o diagnóstico era melhor, não é? No dia antes devia ser diferente. Naquele dia a seguir já era tudo muito melhor. Portanto, já havia uma janela. Eles falavam em fazer uma pequena operação, uma cirurgia onde ela ia levar, onde ela ia ser alimentada pela barriga. Portanto, ia levar aqui um buraquinho, aqui com uma peça, e o alimento ia para ali para se livrarem do tubo. Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. A pensar que ela ia ficar muito tempo internada, claro. Houve uma manhã que vim da rua, para dentro, e diz-me assim a doutora: oh pai, olha, temos aqui um vídeo para ver. Um vídeo. Era a Inês a comer um iogurte. E porque nós dizíamos assim: temos que lhe dar a comer, porque ela gosta muito de comer. E portanto, se ela perceber que tem comida, porque eles diziam que queriam pôr aquela peça e o meu marido não queria que pusessem a peça. E nós dissemos: não, vamos tentar dar comida. E eles estavam sempre à espera da terapeuta da fala, porque quando passam por uma situação destas, às vezes ficam com dificuldades musculares. E então estavam à espera, como aquilo era uma sexta-feira, estavam a apontar para segunda-feira. E O quê? Tentar dar comida? Tentar dar comida. E depois houve uma médica assim mais velha que vamos arriscar, vamos experimentar. E ela comeu um iogurte assim todo seguido. Que estímulo também pensado também dos pais, não é? Pôr-lhe ao alcance uma coisa que ela gosta, porque poderá suscitar-lhe essa força que lhe está a faltar, não é? Aquele empurrão. Porque no estado daqueles, repara uma coisa, no estado daqueles, tudo aquilo que se possa vir a fazer que não seja o natural é muito complicado. Tanto para ela como para nós, entender. Agora vamos fazer mais uma operação. Fica ali uma peça no corpo, assim, era uma coisa estranha para nós. Aquilo era difícil, não é? Porque a sonda, segundo eles, não é? É muito mais. Mas ela é grande, não é? Mas de idade. E eles diziam, é muito mais caramba, higiênico, não é tão agressivo, por vírus. E é um foco de infecções, aquela sonda. Sim. E então eles diziam que aquela, apesar de ser mais estranha à vista, era bem mais higiênica, bem mais segura. Mas ainda assim. Sim. A verdade é que ela então começou a comer. Quanto mais tempo é que ela ficou no hospital? Como é que se desenrolou a partir? Ela acordou, ela já estava então a dormir e a acordar, a fazer horários normais? Não. Depois ela, lá dentro nos cuidados intensivos, aquilo não tem janelas, portanto não há noção do que é dia e que é noite. Ela depois, houve uma fase em que ela teve que ser induzida a descansar, a dormir, porque ela não dormia o tempo todo, dormitava apenas. E depois os enfermeiros, logo de seguida, começaram a fazer estimulação de tudo. Tentar sentar, ou seja, pô-la na posição sentada, porque depois isto é incrível, mas nós em 15 dias perdemos muita massa muscular. E, portanto, ela em 15 dias só? De parado? Sim. Ela ficou um esparguete autêntico. Ou seja, se nós a sentássemos, ela caía para todo lado. Caía para todo lado. As pernas não tinham força nenhuma, as pernas era uma linha,
Então, assim que a gente pousava a perna ia para baixo. Portanto, não tinha força nenhuma. Tentámos sentá-la num cadeirão, tivemos que aprender porque o corpo escorregava. Portanto, não havia... Até aquele chamado peso morto, não é? Exatamente. E, portanto... Quando a pessoa não colabora, não consegue sequer colaborar de maneira nenhuma. E ela, durante algum tempo, ainda não mexia a parte superior, porque a parte inferior, os membros inferiores, ela logo desde o início debatia-se, ou seja, ela batia com as pernas com muita força e chegou a magoar-se. E nós temos que chegar a prender as pernas, porque ela batia muito com as pernas. Mas a parte de cima, os membros, os dedos, a gente às vezes dizia, se me ouves, mexe um dedo, não é? Aquilo que nós às vezes ouvimos na televisão e repetimos depois. E funciona? E ela não mexia nada na altura, não mexia nada. Não conseguia, porque se conseguisse iria mexer. Também depois perdeu a visão, portanto ela ficou só com sombras, não conhecia as cores, os números, as letras, ela perdeu tudo isso. Mas naquela altura... Mas portanto, aí ela já comunicava convosco, quando... ela Como é que depois, sabia no disso? segundo dia foi muito difícil, porque no segundo dia ela tentou falar uma série de coisas connosco e nós não percebíamos uma palavra. E aquilo era desesperante. E vocês estavam já a perceber o que é que era aquela coisa, pulverização? Exatamente. Que era isso, então? Exatamente. Dificuldade Talvez. de raciocínio, de cadear palavras? Havia umas palavras que nós percebíamos, por repetição percebíamos melhor, portanto, se nós disséssemos para ela repetir, mas quando ela tentava formular uma frase, aquilo era uma desgraça, nós não percebíamos nada. Era desesperante porque ela queria muito, e houve uma altura em que ela teve cólicas e, portanto, precisou de ajuda, e queria muito explicar o que é que estava a acontecer e nós não percebíamos nada, nem nós nem os enfermeiros. Portanto, aquilo foi ali um período complicado, porque parecia que estava tudo a correr muito bem e depois a gente começou-se isto vem muitos problemas ainda pela frente, isto não é assim já tão literal. Depois eles começaram a fazer levantar, tentar sentá-la e depois houve o treino de largar as fraldas, porque também foi... Claro, com certeza. Eu tive muita envolvência nisso, porque eu estava lá o dia todo, eu passei lá um mês internado com ela, portanto, dormi lá aos 30 dias. Entendi. E estava sempre. E quando eu comecei a perceber que ela apercebia-se que ia fazer uma das necessidades, eu disse, filha, tens que avisar a mãe, que é para a mãe tentar tirar-te a fralda. E Certo. assim foi. Ela começou a dar sinal e eu conseguia tirar a fralda. Ganhámos ali metodologias que os enfermeiros nos ensinaram. Tirava a fralda e punha a arrastadeira e aquilo começou a funcionar e em pouco tempo ela começou a largar aquilo. E para mim tudo era um passo, não é? Claro que tudo era um sim. passo. Todos os dias tínhamos uma fisioterapeuta, que foi incansável, que ia lá ter connosco. Isso ainda no hospital onde esteve internado um mês. sempre. Sim, na porque Amadora. ela, Madeira Sintra. segundo nos disseram, quando eles estão deitados, uma das primeiras coisas que perdem é a faculdade de andar porque os pés ficam numa posição de relaxo e o tendão fica atrofiado. E, portanto, eu fazia fisioterapia com ela todos os dias, portanto, fazia exercícios que me ensinaram a fazer e tínhamos uma espécie de umas botas de fibra que encaixávamos os pés para ela que ficasse com a posição reta. E isso fez com que ela, quando depois começou a andar, não fosse muito difícil, porque não tinha esse impedimento. Depois nós saímos no dia 3 de julho. E já tinha um diagnóstico aí? Não, nós só tivemos o diagnóstico em novembro. Ixi! Então e como é que foi esse verão? Não, porque nós saímos no dia 3 e eu ia muito assustada e disse, o que é que me garante que ela não vai Claro, ir ter para isto casa outra vez, sozinha não é? com ela. E eles disseram, não, ela vai, mas ela vai já meter um desfibrilhador. Portanto, vai implantar um Que é desfibrilhador. o que ela tem no coração. Que é o que ela tem. Ela tem um aparelho aqui deste lado Isso foi uma cirurgia, uma operação. Uma Feita para pôr. Portanto, tu estás protegida no caso disto voltar a acontecer, Sim, certo? e ela já levou um choque, ela já sabe o que isso é. Já! Já. Conte-me então, só aqui para fazer o apanhado deste final feliz, é óbvio que há algumas consequências e há trabalho ainda pela frente. Tu continuas em fazer fisioterapia e terapia da fala também, não Não, é? faz terapia ocupacional. Ocupacional, pronto. Mas de facto estava-me a dizer que aprendeu a fazer as massagens. Aprendeu muita coisa. Vocês aprenderam enquanto família muita coisa neste processo, não é? Sim. E perceberam se calhar o quão despreparados nós estamos, nós, sociedade, para prestar auxílio numa E situação aprendemos de emergência. técnicas para, por exemplo, movimentá-la na cama, virá-la, tudo aqui, porque ela é um peso, não é? Ela não é uma pluma. Há truques, há truques. Há truques, E eu sou não é? pequenina, portanto, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou lidar? Não é? E realmente os enfermeiros foram incansáveis, porque enquanto nós lá estivemos, nós participámos sempre no processo, sempre, desde o início. Portanto, quando colocaram o desfibrilhador, era ainda sem saber qual era o problema da... Era Sim. exatamente por isso, era como não sabemos, então vamos pôr aqui um desfibrilador, porque se voltar a acontecer... E isto voltou, atua. verdade, pelos vistos? Voltou, mas num cenário diferente, porque, pelo que me explicaram, e eu não sou perita, não é? Mas pelo que me explicaram, existem dois tipos de arritmia. Existe uma arritmia maligna, que é ventricular e que provoca a desfibrilhação, e uma arritmia benigna,
que é uma arritmia que muita gente sofre, não é? E o aparelho não distingue. E então ela teve um episódio de arritmia benigna e... Não estava em apuros? Não, estava na escola, Tranquilo. sossegada, à espera de fazer um exercício na educação física, mas sem estar cansada, ia fazer um exercício, estava parada, e de repente, segundo ela, alguém me deu um murro nas costas. Foi assim que sentiste? E começou a chorar e disse, mãe, eu estou toda a tremer. E foi nas costas, não sentiste? Pois está, o coração está aqui mais para dentro. Certo. É muito forte. E é só um choque? Ela não sentiu, ela disse que não sabe. sentiu o choque, ela sentiu a pancada, Uma pancada. forte, e depois diz que estava toda a tremer. Portanto, Agora ela já disse, sabes que está. Olha, Inês, isto é uma pancada. Não te vai acontecer nada. Sempre sentires uma pancada. Ai, estou viva! Estou aqui. Mas, portanto, tem então este desfibrilhador. É para sempre? É para sempre. E então chegamos a novembro. O que é que tem a Inês? Como é que descobriram? Em novembro ela continuou a fazer exames, portanto, independentemente de pôr o desfibrilhador, ela continuou a fazer exames. Pediram-nos antecedentes familiares para perceber se havia ali alguma genética, não é? E nós, pronto, ela continuou a fazer. E em novembro eu estava com o meu filho e recebi um telefonema a dizer: têm que vir todos ao hospital porque a Inês tem um problema genético e temos que perceber se a família também tem. E, portanto, eu falei com o meu marido, marcámos logo para o dia seguinte, os meus filhos foram fazer primeiro e nós fomos fazer depois no laboratório. E nós não temos, portanto, nós temos... Ninguém Mais tem. ninguém tem. Só ela que é especial, não é? Só ela, exato. E ela tem o que me disseram que é um síndrome de QT longo. Portanto, que é uma... Por norma, só detectam em autópsia. Ou então com exames muito específicos, que é o caso deste, que é um exame de nível genético, não é? E portanto... Já viram? O facto de isto ter acontecido tão precocemente, no fundo, pode mesmo vir a prolongar-lhe a vida. Por muito... Sem dúvida. Por ter uma vida perfeitamente normal, não é? E dentro do cenário mau que foi, mesmo assim Leve. correu tudo muito bem, porque ela teve a sorte de ter pessoas que a ajudaram, pessoas que tinham formação, Que sabiam fazer. que sabiam ajudar, não é? Porque se tivesse acontecido em casa, nem eu, nem o meu marido, Claro. nem nenhum de nós teríamos conseguido ajudar. Connosco está o Gabriel Boavida. Olá, Gabriel, muito boa tarde. Carolina, vou-te pedir só que te encostes um bocadinho, obrigada. O Gabriel é presidente da Associação Movimento Salvar Mais Vidas e é também fisioterapeuta. Bem-vindo, obrigada. Esta associação já foi amplamente falada e ainda bem que existe. Foi uma associação criada por si a propósito da perda do seu irmão. Sim, é Do verdade. ator Zé Boavida, que já lá vão 6 anos, não é verdade? Não, vão 3. 3, peço desculpa. Vão 3 anos. Sim, é verdade. Surgiu no seguimento dessa tragédia que aconteceu com o meu irmão. Eu, na altura, identifiquei o que é que não tinha corrido bem na altura. Dei a conhecer a falta de uma ambulância específica, que é uma VMER, no Hospital Amadora Sintra. Esse assunto já foi devidamente batido, já existe a dita ambulância por interferência do Sr. Presidente Basílio Horta na altura e neste momento há 3 anos seguidos que é a ambulância no país que mais vidas salva. A Amadora Sintra foi onde vocês estiveram, certo? Portanto, se calhar até foi a ambulância que transportou a Inês. Não é uma ambulância, na realidade é uma viatura médica de emergência e reanimação. É uma station com uma unidade de cuidados intensivos lá dentro, não é uma ambulância normal. Mas na altura entendi que, mesmo que existisse essa ambulância, o desfecho do meu irmão seria o mesmo, porque as pessoas que deram com ele não saberiam nem sequer ligar 112, quanto mais fazer as manobras de suporte básico de vida. Então, daí a necessidade de fazer acontecer mudança, porque estamos a falar da principal causa de morte fora dos hospitais. Os números são um bocadinho diferentes daqueles que apresentou há pouco. As paragens cardiorrespiratórias afetam 12 mil pessoas em Portugal. Há 12 mil paragens cardiorrespiratórias em Portugal e Portugal tem a pior taxa de sobrevivência a esta calamidade que eu chamaria de saúde pública. Temos uns tristes 3%. Estes 3% devem-se não a termos más equipas de emergência, mas É a sobretudo celeridade porque com que a pessoa é assistida, não é? Porque nós, cidadãos, não estamos preparados.
Perante uma paragem cardiorrespiratória, ao fim de 3 minutos, começam a haver danos cerebrais irreversíveis. 3 minutos. Ao fim de 3 minutos. Cada minuto que passa, 20% do cérebro começa a ficar danificado. Ao fim de 8, 9 minutos, mesmo que se depois faça uma desfibrilhação e volte a bater o coração, a pessoa já não vai ser compatível com uma vida dita normal. Daí o caso da Inês ser um caso tão específico. A Inês não só pertence aos 3% que chegou com vida ao hospital, muito graças, em primeiro lugar, ao município de Sintra, que dotou todas as suas escolas com desfibrilação, com a desfibrilhação e com os programas de ensino de suporte básico de vida aos professores, daí a senhora professora ter essa capacidade. Deveu-se à pronta atitude da professora, que rapidamente identificou o problema da Inês, iniciou as manobras de suporte básico de vida que permitiram que depois as equipas de emergência fizessem o seu trabalho. E a Inês faz parte dos 3% que chega com vida ao hospital. Mais do que isso, faz parte dos 2% que sai do hospital com vida e, mais do que isso ainda, faz parte do menos de 1% que recupera a sua vida normal. Daí a Inês ser um caso tão especial. Não ficando por aí... Podemos melhorar estes números, não é? Perdão? Podemos melhorar estes números. Só podemos melhorar. É a vantagem de quando se tem algo tão mau, não é? É que só podemos melhorar. Queria também dar-vos conta do seguinte: nós, a nossa associação, com a parceria da Cruz Vermelha, entendemos que o direito de ser reanimado é um direito de todos. E o dever de saber reanimar é um dever de cada um. Daí, fizemos questão de facultar à família Fonseca o curso de suporte básico de vida e desfibrilhação. Hoje em dia, a Inês é o primeiro caso de uma vítima de paragem cardiorrespiratória que fez o curso de suporte básico de vida e é operadora de desfibrilação. Uau. Ela e a família. Daí, cumpre-se aqui, tudo foi perfeito. Ou seja, tivemos os decisores políticos que decidiram, obviamente, fazer aquilo que é necessário, dotar as escolas e dar formação a quem lá trabalha. A sociedade civil, através da senhora professora, que já aqui esteve neste programa, passado um mês desta ocorrência, que nós trouxemos cá a professora Rita Roda, a professora ministrou com muita sapiência o suporte básico de vida, as equipas de emergência, a GNR, o hospital do Alcoitão, toda a gente funcionou bem, daí estarmos perante um caso único no país. Verdade. Agora, isto não tem de ser assim. Em Portugal temos os tais 3%, mas, por exemplo, na Holanda há 30% de sobrevivência. Sobrevivem. E isto deve-se a quê? Deve-se a que as sociedades têm esta formação nas escolas. Faz parte da formação. Mas penso que estamos a trabalhar para isso, não estamos? É verdade. Para há 3 incluir anos esta parte tem havido no programa incremento. escolar os primeiros socorros. Efetivamente, não é bem assim. Não? Faz parte dos conteúdos do 9º ano. Não, o que eu estou a falar é uma proposta nova, se eu não estou em erro. É isso, é andar de bicicleta, uma série de coisas, de disciplinas novas para aprenderem. Espero eu que pronto, nós temos estado por trás dessa questão que está a levantar, juntamente da Assembleia da República, através de uma petição que apresentámos. Infelizmente ainda não está, mas contamos que os senhores decisores políticos assim o entendam e que rapidamente passe a fazer parte das competências obrigatórias e que ninguém termine o 12º ano sem ter esta capacidade. Claro. No fundo é uma capacidade cívica, não é? O ato de saber reanimar é um ato cívico e de solidariedade. Além do dinheiro que o Estado pode poupar em salvar vidas sem ter que despender de material humano e técnico em hospitais. Sim, e camas e eu tudo acho mais que nós precisamos de melhores cidadãos e os cidadãos formam-se nas escolas e está na hora de darmos competências e capacidades cívicas aos nossos estudantes e não só competências académicas. Também é importante alertar para a questão de que é necessário a existência de mais desfibrilhadores disponíveis em espaços públicos, porque o tempo que vai desde a paragem cardiorrespiratória até ao ato da desfibrilhação também é importante no desfecho. Por isso, em Portugal temos cerca Gabriel, de tenho aqui 2.000 desfibrilhadores. É que, por exemplo, quem não souber usar um desfibrilhador
e presenciar alguma cena e tiver um desfibrilhador ao lado e o utiliza, ainda pode correr mal, não é? Portanto, esses desfibrilhadores que estão disponíveis publicamente só devem realmente ser usados por alguém que tenha aprendido a utilizá-los, não é? Permita-me discordar um pouco. Estou-lhe a perguntar. Sim, permita-me discordar um pouco. É bom desmistificar esta questão. O ato de desfibrilhação é um ato médico, mas é delegável. Os desfibrilhadores automáticos externos são aparelhos cada vez mais seguros. Não é possível ministrar um choque se não for indicado. A máquina faz a avaliação, praticamente fará tudo sozinha. Nós não preconizamos que o desfibrilhador esteja como o extintor. É necessário que haja formação, é óbvio que sim, mas temos de desmistificar, porque perante uma paragem cardiorrespiratória estamos perante alguém que está morto. E nós a única coisa que podemos fazer mal a alguém que está morto é profanar o cadáver. Por isso, tudo aquilo que nós possamos fazer para salvar... Realmente, pior não faz, não é? Não, tudo aquilo que nós possamos fazer só pode ser benéfico, mesmo que mal feito. Por isso, há que perder aquele receio de fazer algo. E isto são competências que devem ser obrigatórias, que é outra questão que nós defendemos, obrigatórias em determinadas profissões, como professores de educação física. Os próprios profissionais de saúde não têm estas competências nos seus cursos de base. É importante que isto seja parte integrante dos cursos da área da saúde e não só os personal trainers. Cada vez mais se vai falando que vão acontecendo estes casos. Felizmente que já se vai tendo mais disponibilidade para abordar esta situação e que está como tema do dia. Gabriel, não temos mais tempo, mas agradeço-lhe imenso a sua participação aqui nesta conversa. Agradeço, acima de tudo, a toda a família Fonseca por nos ter dado testemunho, mas o nosso forte aplauso vai para a Inês. Obrigada, Inês.